Fala galera, tudo bem com vocês? Turma, hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muitíssimo importante para nós corredores, que é o tema da hidratação. Como nós devemos realizar a hidratação pré-treino, pré-prova, intratreino, intraprova e pós-treino e pós-prova. Na semana passada nós fizemos o teste de sudorese com vocês, o teste de desidratação. Depois nós vamos mandar esses resultados individualmente para vocês. Porém, nós pudemos notar que a média feminina de perda de líquidos pela sudorese, pela transpiração, foi em torno de 600 ml e a média masculina em torno de 900 ml. A média de perda de sódio estimada foi em torno de 350 feminino e quase 500 miligramas o masculino, tá? De sódio. Por hora, tá, pessoal? Então isso nos revela que, em média, as meninas precisam tomar a cada meia hora 300 ml de água, que são 2 copinhos cheios de líquidos, tá? Não só de água, pode ser bebida isotônica, enfim, soro, mas precisa beber líquidos, tá? A gente precisa dessa quantidade, tá? Isso eu tô falando em média, mas depois nós vamos mandar os resultados individuais para nós personalizarmos a hidratação de vocês. Mas o que a gente percebe é que o consumo de água, a hidratação intratreino, está muito aquém do necessário, tá bom? Necessário para quê? Para a manutenção da performance, para você não ter câimbras, para você não quebrar, ou melhor, né, para evitar a quebra por desidratação, que é uma das primeiras causas de queda de desempenho, tá? Os meninos devem tomar, em média, em torno de 450 ml por hora, a cada 30 minutos, ou seja, 900 ml por hora, em média. 450 a cada 30 minutos quer dizer que a cada 5, 6 quilômetros aí, vocês vão tomar 3 copinhos de água ou de isotônico, tá? Muito bem. Ricardo, eu não consigo tomar essa quantidade de água. Não tem problema, nós vamos fazer um treinamento do seu sistema gastrointestinal para que você passe a absorver mais líquidos, tá? Então, no começo um pouco desconfortável para algumas pessoas, tem mais sensibilidade, né, no trato gastrointestinal, pode sentir um pouquinho de náusea, mas nós vamos adicionando, nós vamos nos aproximando dessa meta gradualmente, treino a treino, longão a longão, semana a semana, tá bom? E ao longo dos meses nós vamos melhorar essa hidratação, isso vai melhorar seu desempenho. Conversei com algumas pessoas que já fizeram ajustes de hidratação e desempenharam muito bem o longão hoje. E algumas pessoas que não se hidrataram bem fizeram um longão com muita dificuldade. Alguns meninos foram beber água pela primeira vez com 16 quilômetros. Por mais que você não sinta necessidade, o clima está bem fresco, né? Eles começaram bem cedo. Por mais que você não sinta necessidade de beber água ali na primeira hidratação, nos primeiros 30 minutos, na primeira 1 hora, é fundamental que você ingira água, líquidos, porque lá na frente vai fazer falta. A nossa taxa de reposição de líquidos, ela costuma ser menor do que a nossa taxa de sudorese ou a nossa taxa de transpiração. Ou seja, a quantidade de líquidos que o nosso corpo consegue absorver costuma ser menor do que a quantidade de líquidos que ele consegue transpirar, que ele consegue secretar na pele por meio da sudorese, do suor, tá? Então a gente sua mais do que consegue absorver. Então é importante que a gente antecipe essa hidratação durante o treino, justamente porque nós vamos ao longo do treino perder muitos líquidos. Hoje a gente viu uma quantidade de sal enorme na pele dos atletas que fizeram um longão aí de mais de 30 quilômetros, sal nos braços, sal nas pernas, parecendo assim que a pessoa tinha saído do mar e secado, sabe? E ficado depois assim na sombra e secou. Muito sal no rosto, muito sal na roupa. Então isso mostra não só a quantidade de sódio perdida, que é um dos fatores principais de câimbras, como também, obviamente, esse sódio sai levando muita água consigo, né? Então uma hidratação aí, uma desidratação bastante importante, que faz com que o seu ritmo, seu desempenho caia drasticamente, tá? Além das câimbras, além da sensação muscular aí, de musculatura muito cansada e prestes a sentir câimbra. Muito bem. Fora isso, pessoal, desidratação mais severa, acima de 5% de perda de peso corporal por meio da hidratação, faz com que a gente sobrecarregue muito os nossos
nossos sistemas renal, cardíaco. Então, não só pensando em performance, mas pensando em saúde, nós precisamos nos hidratar muito bem, tá bom? E a hidratação, ela não é só durante o treino. A hidratação, ela começa 3 dias antes de um treino ou prova longo, tá? Especialmente nos treinos longos, tá, pessoal? Se você corre 10 quilômetros, por exemplo, ali em 1 hora, você não precisa se preocupar tanto assim com a hidratação intratreino, tá? Não precisa bater certinho, porque você estando bem hidratado antes, estando bem hidratado e se reidratando bem depois, tudo bem, corridas de meia hora, 40 minutos, até 1 hora, você se hidratando muito bem antes, muito bem depois, você não vai sofrer tanto prejuízo de performance e nem vai prejudicar a sua saúde. A não ser que o clima esteja muito quente, muito úmido, tá? Aí sim, mesmo em corridas menores de 1 hora, você precisa pensar em hidratação. Agora, sempre que passar de 1 hora, aí a hidratação ela é fundamental. E não só a hidratação intra-treino, intra-prova, como a pré-treino, a pré-prova e também o pós-treino, pós-prova. Vou ensinar vocês como que faz. Então nós já falamos sobre hidratação intra-treino, cada 30 minutos, as meninas em torno de 300 ml, os meninos em torno de 450 em média. E também precisa repor sódio. Então, ou você vai tomar uma bebida isotônica com eletrólitos, ou você vai tomar cápsulas de sal, ou gelzinhos com sódio também na composição, não apenas carboidratos, tá? Isso sem falar dos carboidratos. Vamos falar também dos carboidratos. A gente precisa de no mínimo 40 gramas de carboidrato por hora, ou seja, um gel a cada 30 minutos. Se você não está tomando um gel a cada 30 minutos, você está errando também no seu longão. Se for um longão acima de 1 hora, certo? Se for um longão abaixo de 1 hora, não precisa também do gel, beleza? Precisa mais da água e talvez do sódio do que do gel no longão de 1 hora, tá? Mas acima de 1 hora a gente vai precisar de carboidratos também, no mínimo 40 gramas, de 40 a 80 gramas por hora, tá? Ou seja, de 1 a 2 géis a cada 30 minutos. Então precisa ajustar isso também, galera. Isso é o segundo principal fator de quebra, a hipoglicemia ali, a glicemia sanguínea muito baixa, o esgotamento do glicogênio muscular. Esgotou o glicogênio muscular, esgotou a sua energia, você vai correr ali só em Z1, bem devagarzinho, só oxidando gordura, porque o carboidrato acabou, você não tem mais essa energia extra do carboidrato. Então, para evitar isso, a gente precisa melhorar a ingestão de carboidratos também. Muito bem, vamos agora à hidratação pré-prova. Ela deve começar uns 3 dias antes, ou pré-treino, né? Um treino longo, uma prova longa aí acima de 1h30, você vai precisar se hidratar muito bem. Então, não consuma bebidas alcoólicas nos últimos 3 dias antes do seu treino, da sua prova. Tire totalmente bebidas alcoólicas. Beba muitos líquidos, muita água, muito suco. Beba isotônico também e se hidrate previamente. Quando nós dormimos, nós ficamos ali aproximadamente 8 horas sem beber a água, né? A não ser que você beba água durante a noite, mas ainda assim nós desidratamos ao longo da noite, também ficamos mais hipoglicêmicos, né? Perdemos carboidrato ali ao longo da noite. Então, você precisa também, assim que acordar, tomar 500 ml de água, tá? Se hidratar assim que você acorda, porque você está desidratado, porque você ficou muitas horas sem tomar água. Então, no dia do seu treino, então a hidratação ela começa 3 dias antes, e no dia do treino você acorda, normalmente o pessoal acorda bem cedo, né? E vai correr e está desidratado. Se reidrate assim que você acordar, beleza? Maravilha, fez seu treino, se hidratando a cada 30 minutos, procurando aumentar a ingestão de água e líquidos. Muito bem. Terminou o seu treino, nas primeiras 2 horas você deve repor 100% do peso corporal perdido. Então, se você perdeu, por exemplo, 2 quilos no seu longão, você vai precisar repor 2 litros de líquidos hidratantes, líquidos não alcoólicos, bebidas não alcoólicas, água, suco, mais uma vez, os repositores aí de eletrólitos líquidos, né? Os isotônicos, tá bom? Muito bem. Nas primeiras 2 horas, repor então todo o peso perdido, que vai ser aproximadamente aqueles 600 gramas por hora para as meninas e 900 gramas por hora para os meninos. Se você correu então 2 horas e você, meninas, perdeu 1,2 kg mais ou menos, os meninos perderam aí quase 2 quilos. Então vocês vão precisar
beber esse 1,2 litro, precisar beber esses 2 litros após então o seu treino, certo? Ou sua prova. Nas próximas 2 horas, ou seja, depois que você repôs tudo que você perdeu nas primeiras 2 horas, nas próximas 2 horas você repõe mais 50% do que você perdeu. Você repõe mais 1 litro no caso dos homens, né, que repuseram 2 litros nas primeiras 2 horas e mais 1 litro nas próximas 2 horas. E as meninas mais 600 ml nas próximas 2 horas. Não só com água, né? A gente já falou aqui sobre os perigos da hiponatremia, que é beber só água durante o percurso, tá? É importante repor os sais, o sódio especialmente, né? O que a gente mais perde é sódio. Então é importante que a gente reponha o sódio, porque se nós não repusermos sódio durante o treino e também no pós-treino, né? A gente vai diluindo a quantidade de sódio no nosso plasma sanguíneo e isso acarreta vários problemas. O mais simples é a cãibra, mas pode trazer prejuízos cardíacos. Enfim, a hiponatremia é um problema grave e a gente precisa evitá-la repondo não apenas água, mas também sódio, por meio, mais uma vez, de cápsulas de sal, géisinhos com sódio na composição ou mesmo cápsulas de sal durante o treino, tá? E os isotônicos. Maravilha? Então no pós-treino também repor sódio. Aí você fez toda a lição de casa certinho. Se hidratou antes, se hidratou durante, se hidratou depois, repondo não apenas água, mas repondo também eletrólitos, em especial e o mais importante, o sódio. Beleza, galera? Então é isso. Cuide da sua hidratação, faça tudo direitinho. Você vai ver que você não vai quebrar tão facilmente, a não ser que você erre no ritmo, que você vai conseguir manter a sua performance durante todo o treino, durante toda a prova e vai cuidar da sua saúde, dos seus rins, do seu coração, com muito amor e carinho. Beleza? Valeu, time! Caprichem na hidratação! Valeu demais!